Você quer saber por que esse simpático velhinho barbudo do KFC processou a própria empresa? I see in the paper yesterday the same company that I sold for $2 million sold for $240 million yesterday. You feel you got left out? I'm left out, that's right. I don't want nobody to write me for any money because I didn't get any of that. Pois é, foi graças a esse tiozinho, o Colonel Sanders, que hoje você pode ir a um dos 29 mil KFC e comer aquelas famosas asinhas de frango fritas. Mas vou te contar, ele não se tornou um dos mascotes mais memoráveis do mundo por acaso. Pelo contrário, tudo foi conquistado com muito suor. Ele quase foi baleado por causa do KFC, processou a própria empresa e trabalhou nela até o fim da vida. A história de Harlan Sanders é um dos exemplos mais inacreditáveis de perseverança e resiliência que você vai ouvir no mundo do marketing. Nem mesmo o hipopótamo tem a pele tão grossa quanto a dele, isso eu garanto, assim como meu nome é Kuna. Ei, não nos envolva nisso. A vida de Harlan começou a se complicar desde que ele era um garotinho. Seu pai morreu e por isso a mãe dele teve que trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo para ganhar dinheiro e garantir que os 3 filhos não morressem de fome. Mas justamente por causa desse trabalho, às vezes ela precisava ficar vários dias seguidos fora de casa. Então era o filho mais velho, Harlan, com apenas 6 anos, quem tinha que cuidar dos irmãos mais novos. Na verdade, ele cuidava de toda a casa. Você entende isso? Uma criança de 6 anos? Minhas meninas destruiriam tudo aqui. Ele vestia os irmãos, colocava-os para dormir e até cozinhava para eles. Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele decidiu que... Filho, você já está grande o suficiente para começar a trazer um dinheiro para casa. Assim, ele foi trabalhar na fazenda. Só imagina, você acorda ainda de madrugada, faz o que precisa para dar tempo de ir para a escola às 8 horas e depois volta de novo pro trabalho. But there are a lot of squirrels, redbirds, butterflies, more things to attract the fellow's attention than they were, and evidently I didn't clear as much ground as he thought a boy ought to have cleared even. Daí, ele foi demitido do primeiro emprego depois de um mês e quando a mãe dele soube, pegou ele no colo assim... Querido filho, você simplesmente não serve para nada. Na vida, você não vai conseguir nada. Isso é que é motivação, né? I felt just about as low as anybody could have ever felt. And I made a resolve then that I would never let hours or work or anything else ever interfere with me doing the best job as possible. Furioso, ele saiu de casa com apenas 13 anos, largou a escola e começou a trabalhar onde podia. Get back to work. Trabalhou em fazendas, vendeu bilhetes no bonde e até se alistou no exército como soldado. Aliás, ele teve que falsificar a data de nascimento para conseguir entrar, porque ele só tinha 16 anos. Levou meio ano para os chefes dele descobrirem e o dispensarem. Então ele conseguiu um emprego como operário na ferrovia, mas até de lá foi demitido porque brigou com um colega. Enquanto trabalhava, estudava direito à distância, recebendo as aulas pelo correio. Ele queria ser advogado, mas apelar arrumou briga. Dessa vez quebrou uma cadeira nas costas do próprio cliente bem no meio do tribunal. Depois trabalhou como corretor de seguros. Ele ia de porta em porta batendo para pessoas aleatórias e perguntando: E um seguro de vida você não gostaria? Depois foi trabalhar como vendedor na Michelin, vendendo pneus. Mas também perdeu esse emprego, dessa vez porque fecharam a fábrica inteira. Como você pode ver, a vida não foi nada fácil para ele. Naquela época, ninguém apostaria nem 5 centavos nele. Ele vivia brigando e não parava em nenhum emprego. Até a própria esposa queria se divorciar dele, de tão irritada que estava com o seu temperamento, sempre brigando e arrumando confusão. Aos 40 anos, Harlan começou a trabalhar como gerente em um posto de gasolina da Shell. This was the first service station that I had. Had a different canopy out front than we have here now, of course. It's been remodeled for a fruit stand. Foi lá que ele aproveitou suas habilidades culinárias que vinha aprimorando desde a infância. E foi lá também que teve a ideia para um novo negócio, vender almoços para os viajantes famintos. And then there's a small kitchen about 8 foot square that we had where we done our family cooking. So I built this after I was here about 30 days, I moved the old dining room table out, don't you see, and the 6 chairs, and decided we'd try to sell some food to some people that were stopping with us. Foi justamente lá que ele teve, pela primeira vez, a ideia da receita do frango frito, aquele famoso e secreto tempero com 11 ervas e especiarias, conhecido em inglês como Herbs and Spices. Você sabia, aliás, que esse é o motivo pelo qual o perfil oficial do KFC no Twitter segue apenas 11 pessoas? 7 caras aleatórios chamados Herbert ou Herbie
e 4 ex-integrantes das Spice Girls. E assim o negócio começou a decolar para ele. Tanta gente pedia o frango que ele se lembrou de algo. Até o Philip falava nos vídeos que Content é king, mas distribuição é o King Kong! E aí ele começou a se comunicar. Ele encomendou um anúncio. E sabe qual? Ele pintava seus primeiros outdoors nas portas dos celeiros. Kentucky Fried Chicken, a 200 pés à esquerda. Isso deixou seu concorrente muito irritado, o dono de outro posto chamado Matt Stewart, e ele começou a destruir e repintar os outdoors do Sanders. Sanders, fiel à sua natureza agressiva e brigona, chamou 2 de seus supervisores da Shell e foi conversar com o cara, tipo: irmão, se você encostar nisso de novo, é melhor tomar cuidado. Tô te avisando. Só que eles não esperavam que Stewart fosse tão maluco quanto ele. Ele estava armado e não hesitou em usar a arma. Começou a atirar nos 3 e acabou matando um dos gerentes. Sanders revidou os tiros e acertou Stewart no ombro. Os 2 depois foram a julgamento pelos seus atos. Enquanto Stewart foi condenado a 18 anos de prisão por assassinato, Sanders foi solto, pois atirou em legítima defesa. E quando o concorrente dele sumiu, ele rapidamente se tornou o grande chefão dos postos de gasolina do distrito. Todo mundo tinha que abastecer com ele, e com isso o faturamento dele disparou para as alturas. Ele se tornou um comerciante tão importante e respeitado, e suas asinhas ficaram tão famosas, que o próprio governador do estado de Kentucky lhe concedeu o título honorário de coronel, em inglês colonel. E ele gostou tanto disso que parou de usar seu nome verdadeiro, Harland Sanders. Ele agora era o Coronel Sanders. Now, say my name. Colonel Sanders. You're goddamn right. Ele estava muito feliz e achava que finalmente o mundo era dele. Então decidiu largar o posto de gasolina e abrir um grande restaurante para 142 pessoas. Só que o destino logo deu outro tapa na cara dele. Primeiro, o restaurante dele pegou fogo e enquanto ele reconstruía, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e ele perdeu a grande maioria dos pedestres que passavam por lá. Depois da guerra, ele reabriu e prosperou por um tempo. Mas depois construíram uma grande rodovia interestadual ali perto e ele perdeu a maioria dos clientes. Sanders tinha 65 anos e estava completamente quebrado, vivendo da previdência social e recebendo $105 por mês, o que hoje daria uns $1.300. Mas Sanders ainda tinha 2 coisas. Primeiro, aquele sua famosa e renomada receita que ele sabia que realmente funcionava, só tinha uma distribuição ruim. O coronel experimentou na própria pele aquilo que eu já falei aqui umas 1000 vezes. Não importa o quão bem você frite o frango, It's the only way that you're going to get chicken that is finger-licking good. isso ainda não é suficiente para fazer alguém desviar nem alguns quilômetros da estrada, quanto mais atravessar metade dos Estados Unidos até algum lugar no Kentucky. Você simplesmente precisa estar fisicamente disponível, estar na prateleira exatamente quando o cliente chega na loja e quer comprar. E se você não estiver nessa prateleira, se não estiver lá esperando, o cliente vai comprar qualquer outra alternativa adequada que estiver mais próxima. Esse é o meu primeiro ponto. A segunda coisa que o Harland tinha, mesmo aos 65 anos, era aquela mentalidade interna, a de que é realmente difícil derrotar alguém que nunca desiste. Então ele entrou no carro com sua panela de pressão especial, suas Spice Girls e sua querida esposa Cláudia, que acreditou nele e o apoiou o tempo todo. Sinceramente, tudo na vida fica mais fácil quando você encontra uma alma gêmea assim, pode acreditar em mim. Esse é o meu segundo ponto. O plano deles era simples: licenciar a receita para dezenas de restaurantes e construir uma grande rede de distribuição. E assim, eles viajaram por restaurantes em toda a América e também no Canadá. À noite, dormiam no carro e nos hotéis mais baratos, para economizar dinheiro para a gasolina. Faziam apresentações para os funcionários, cozinhavam para eles e deixavam que experimentassem a comida. E quando eles gostavam, era aí que apertavam a mão dos donos, concordando em cozinhar também para os clientes deles. Assim, eles mesmos poderiam ver que baita negócio seria. Hoje em dia, isso se chama Content Marketing. Não diga que você é o melhor do mundo, prove isso. Esse é o meu terceiro ponto. Mas como sempre acontece, você e todo mundo podemos agir de forma realmente lógica às vezes. Um dia você está sentado em um restaurante, hesitando, na dúvida se $1 de gorjeta por uma comida ótima e um serviço excelente não é dinheiro demais. E aí, no dia seguinte, você investe tranquilamente todas as suas economias em criptomoedas duvidosas só porque um garoto de 15 anos que tirou uma foto em uma Lamborghini alugada em Dubai e postou no Instagram dele, mandou você fazer isso. E é por isso que, no caso do KFC, existe a lenda de que o Sanders foi rejeitado por 1.009 donos de restaurantes
antes que o primeiro aceitasse. 1009 vezes. Esse cara devia ter uma resistência inacreditável. Lembre-se disso da próxima vez que você se sentir mal porque já foi rejeitado por pelo menos 10 clientes. No fim das contas, ele acabou encontrando seu primeiro negócio, seu primeiro proprietário, na cidade de Salt Lake, em Utah, a 2.800 quilômetros do seu restaurante fracassado e queimado. Simplesmente loucura. Mas assim que a empresa topou a ideia, seu faturamento triplicou no primeiro ano. E desse aumento, 75% correspondeu a frango frito. De repente, a notícia sobre o sucesso do negócio começou a se espalhar rapidamente. Sanders já podia viajar menos, convencer menos e não precisava mais ficar implorando por oportunidades. Agora, os clientes, ou seja, outros restaurantes, começaram a procurá-lo por conta própria. Enquanto nos primeiros 2 anos, com muito esforço, ele conseguiu fechar com 5 estabelecimentos, nos 6 anos seguintes já eram mais de 600. Isso normalmente é chamado de efeito ketchup. Você se esforça, faz tudo certo, continua batendo na garrafa de ketchup, até que de repente tudo sai de uma vez e as pessoas acham que você teve sucesso da noite para o dia. São todas vocês, mas aos 75 anos, quando já tinha dinheiro e fama, quando ele finalmente achou que Agora sim, o mundo inteiro é realmente meu. o destino lhe deu outra lição de humildade. O Kentucky Fried Chicken, de repente, chamou a atenção do investidor John Brown, que ficou chocado ao saber que o coronel tinha conseguido todas aquelas centenas de filiais sem nenhum departamento comercial, já que os próprios restaurantes vinham até ele. Brown só disse ao seu colega e co-investidor que Imagina quantas unidades a gente poderia ter se tivéssemos uma equipe de vendas de verdade, se vendêssemos isso de forma profissional. E assim os dois concordaram. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. No final, Cornell vendeu o KFC para eles por $2 milhões, com um contrato para ser o mascote da empresa por $40 mil por ano e permanecer no conselho diretor da companhia. E havia ainda uma condição importante, que os novos donos não mudariam a receita para que ela continuasse com a mesma qualidade de alto nível. E foi aí que tudo começou a dar errado. Porque quando os Brown, do KFC, em 7 anos construíram uma mega corporação com um faturamento anual de $700 milhões e mais de 3.500 filiais pelo mundo, foi exatamente nesse momento que venderam a empresa para outros investidores. E esses novos donos decidiram que os acordos antigos não valiam mais, que iam mudar a receita para algo mais simples e principalmente mais barato. What? Bro, what are you talking about, man? E o Sanders, que ainda era um embaixador da empresa, ainda considerava aquilo seu filho, ainda frequentava o lugar para comer, quando provou o novo molho, só conseguiu dizer, horrorizado: Credo, isso aqui tem gosto pior do que cola de papel de parede. Como costuma acontecer com influenciadores, ele não guardou sua opinião só para conversas privadas. Pelo contrário, ele fez questão de compartilhar isso abertamente em todas as entrevistas para todos os meios de comunicação. E vamos dizer assim, ele não cultivou exatamente a melhor relação com os novos donos. E eles, com certeza, não trocavam cartões de aniversário. Muito pelo contrário. A situação ficou tão tensa que ele, embaixador do KFC, processou a própria empresa, alegando que estavam usando seu nome e imagem para promover comida de baixa qualidade. E já na terceira idade, junto com a esposa, abriu um novo restaurante. O KFC, por sua vez, processou seu próprio fundador por prejudicar sua reputação e também por fazer concorrência no negócio. Eles queriam $122 milhões dele. A disputa foi resolvida fora dos tribunais. A empresa pagou a ele $1 milhão em troca de que ele ficasse quieto e mantivesse apenas aquele seu único restaurante. Aliás, ele existe até hoje. Chama-se Claudia Sanders Dinner House. E provavelmente é o único lugar no mundo onde você pode provar a receita original do Cornell. De qualquer forma, Sanders amava tanto o seu trabalho que continuou sendo embaixador da empresa, fritando seus franguinhos até morrer, aos 90 anos. Ele simplesmente não queria ficar sentado sem fazer nada. É por isso que, mais uma vez, pela 1000ª vez, vou repetir o conselho de carreira mais importante que eu poderia te dar. Que você tenha um trabalho no qual esteja tão envolvido que até perca a noção do tempo. Tenha um trabalho que você faria mesmo se não recebesse por isso. Você vai viver uma vida mais longa e mais plena. Essa é a minha 5ª grande recomendação. Não importa quantos anos você tenha. Não precisa sentir que perdeu o bonde ou que deixou alguma coisa passar. See, I started franchising when I was 66 years old. Now that's an advantage again. Don't quit because you're 65, because you can do something quite worthwhile after that.
E você também não precisa se sentir culpado se, na sua idade, ainda não sabe o que quer fazer da vida. Uma das pessoas mais interessantes que conheço ainda não sabe. E ela já tem 40 anos. E definitivamente, você não precisa se sentir culpado se, depois de muitos anos na sua carreira, quiser ou precisar fazer uma mudança. Você nunca vai ser velho demais para tomar a decisão certa. Exatamente como esses dois aposentados, que descobriram uma maneira de vencer na loteria e isso se tornou o novo sentido da vida deles. Uma história maluca. Assista neste vídeo.